Meus irmãos e minhas irmãs, hoje quero falar com vocês sobre algo que toca a todos nós: a dor. Não existe ser humano que não conheça a dor. Ela se apresenta de muitas formas: dor física, dor emocional, dor espiritual. Às vezes é a perda de alguém amado, às vezes é a doença que nos limita, às vezes é a solidão que aperta o peito. Outras vezes é aquela angústia que nem sabemos de onde vem, mas que insiste em nos acompanhar. Mas quero que você entenda algo essencial: a dor não é o fim. A dor pode se tornar caminho. A dor pode ser transformada em bênção. Padre Pio dizia: o sofrimento é um presente de Deus. Ele contém uma graça escondida que poucos sabem reconhecer. Essas palavras parecem duras, mas escondem uma verdade profunda. Quando aprendemos a entregar a nossa dor a Deus, ela deixa de ser peso e passa a ser instrumento de graça. Pense em Jesus na cruz. Ali estava a maior dor humana e espiritual possível: abandono, traição, injustiça, violência, humilhação. Tudo junto. E ainda assim, aquela dor se transformou na maior bênção da história: a salvação da humanidade. Foi pela cruz que veio a vitória. Foi pela dor que chegou a bênção. E aqui está o segredo espiritual que tantos ignoram: a dor pode destruir ou pode salvar. Depende de como a vivemos. Quem se revolta contra a dor, quem a recusa, quem a amaldiçoa, acaba se amargurando. Mas quem oferece a dor, quem a une ao coração de Cristo, encontra paz e transforma sofrimento em fonte de graça. Quero que você reflita: quantas vezes a sua dor te aproximou mais de Deus? Quantas vezes, no momento em que tudo parecia perdido, você rezou de forma mais intensa, buscou o Senhor com mais sinceridade, chorou diante dele como nunca antes? É justamente aí que a dor revela sua força de transformação. Padre Pio, que carregava os estigmas e sofria dores terríveis no corpo, nunca deixou que o sofrimento fosse motivo de desespero. Pelo contrário, oferecia suas dores pela salvação das almas. Ele dizia: se soubéssemos o valor do sofrimento, nós o pediríamos a Deus. E você pode estar pensando: mas como pedir a dor? Eu só quero me livrar dela. É normal, ninguém quer sofrer. Mas o que Padre Pio ensinava não era buscar sofrimento por sofrimento, mas compreender que quando ele chega, pode se tornar um tesouro se for unido a Cristo. Vou te dar um exemplo simples. Imagine uma pessoa que carrega um balde cheio de pedras. Pesado, cansativo, angustiante. Essa é a dor quando carregamos sozinhos. Agora imagine essa pessoa entregando o balde a alguém mais forte, que o leva em seu lugar. Essa é a dor quando entregamos a Deus. Ela continua existindo, mas não nos destrói, porque já não a carregamos sozinhos. É por isso que muitos santos diziam que o sofrimento pode ser caminho de santidade. Santa Teresinha do Menino Jesus, doente e frágil, dizia: tudo é graça. Até a dor para ela era graça, porque era a oportunidade de oferecer a Deus em amor. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda: a dor pode ser chave de libertação. Pode ser a escola mais profunda da alma. Pode ser a ponte que nos leva à verdadeira paz. Mas para isso, precisamos mudar a forma como olhamos para ela. E talvez você me pergunte: mas por que Deus permite a dor? Essa é uma pergunta que ecoa em tantos corações. E a resposta, meus irmãos e minhas irmãs, não está em uma lógica fria, mas em um mistério de amor. A dor, quando vivida com fé, se torna uma oportunidade de união com Cristo. Padre Pio dizia: a dor é o martelo que esculpe as almas e as prepara para a eternidade. Veja que imagem forte. O sofrimento não é um castigo, é uma ferramenta. Assim como o escultor precisa golpear a pedra para revelar a beleza escondida, Deus permite que a dor toque nossa vida para que, através dela, surja uma obra maior. Olhe para a história dos santos.
São João da Cruz passou por perseguições, cárcere e incompreensão, e dessas dores nasceram alguns dos escritos espirituais mais profundos da humanidade. Santa Teresinha, em sua doença, escreveu palavras que até hoje consolam milhões de corações. São Francisco, com suas chagas e pobreza, revelou ao mundo a alegria perfeita. E o próprio Padre Pio, suportando dores constantes, se tornou intercessor de multidões. A dor, quando oferecida, não se perde. Ela se transforma em bênção. Vou contar a história de uma mãe que perdeu seu filho em um acidente. Era dor insuportável. No início, ela se revoltou, questionou Deus, chorou até não ter mais lágrimas. Mas aos poucos aprendeu a rezar oferecendo aquela dor pelas mães que também sofriam. Começou a visitar hospitais, consolar famílias, levar esperança. O que era tragédia se transformou em missão. A dor não desapareceu, mas se transformou em bênção para ela e para muitos outros. E aqui está o segredo profundo. A dor não precisa ser inútil. Se apenas reclamamos, se apenas nos revoltamos, ela só nos destrói. Mas se a oferecemos, se a colocamos no coração de Cristo, ela ganha sentido. Lembre-se do que São Paulo escreveu: completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, em favor do seu corpo, que é a Igreja. Colossenses 1:24. Isso não significa que a cruz de Jesus foi insuficiente. Significa que quando oferecemos nossas dores a Ele, participamos desse mistério de salvação. Quero que você reflita agora. Qual é a sua maior dor hoje? Talvez seja uma doença, talvez seja uma ferida emocional, talvez seja a perda de alguém, talvez seja o peso da solidão. Imagine agora você pegando essa dor e colocando-a nas mãos de Cristo. Diga em silêncio: Senhor, eu uno a Ti a minha dor, que ela não seja em vão. Transforma-a em bênção. Esse simples gesto muda tudo. A dor que antes era peso, agora se torna oração. O sofrimento que antes era inútil, agora se torna oferta. A lágrima que antes era desespero, agora se torna semente de esperança. Padre Pio recebia diariamente cartas de pessoas que sofriam. E sua resposta muitas vezes era: ofereça, não desperdice sua dor, coloque-a no altar, ela se tornará luz para outros. E isso é libertador, porque quando entendemos que nossa dor pode ajudar a salvar outros, ela deixa de ser apenas fardo e passa a ser missão. Meu irmão, minha irmã, a dor não é o fim, é caminho, é cruz que pode se tornar ressurreição. E é isso que quero que você guarde no coração. Não desperdice sua dor. E talvez você ainda esteja se perguntando: mas como na prática transformar a dor em bênção? Meu irmão, minha irmã, esse é o segredo que quero partilhar agora com você. Existem 3 passos espirituais que os santos nos ensinaram para viver esse mistério: aceitar, oferecer e confiar. Aceitar não é gostar da dor. Aceitar não é se conformar com a injustiça ou com o sofrimento. Aceitar é simplesmente parar de resistir. É parar de lutar contra aquilo que não podemos mudar. É reconhecer: Senhor, eu não compreendo, mas eu acolho este momento nas tuas mãos. Padre Pio dizia: aceitar a cruz é metade da vitória. Quando paramos de resistir, a dor já perde parte de sua força. Oferecer o segundo passo é oferecer, transformar a dor em oração. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada solidão, cada saudade pode ser oferecida por alguém. Santa Teresinha oferecia suas dores pelos missionários, mesmo sem sair do convento. Padre Pio oferecia seus sofrimentos pela salvação das almas. Você pode oferecer sua dor por sua família, por alguém que precisa de conversão, pelas almas do purgatório. Quando você oferece, sua dor ganha sentido e se torna bênção. Confiar, e o terceiro passo é confiar.
Confiar que Deus sabe o que faz. Confiar que Ele não desperdiça nada. Confiar que até a dor é matéria-prima para um milagre. Quantas vezes aquilo que parecia tragédia se transformou em oportunidade? Quantas vezes uma perda abriu portas para algo maior? Confiar é descansar no coração de Deus, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Esses 3 passos, aceitar, oferecer, confiar, são a chave para transformar dor em bênção. E eu sei que não é fácil. Ninguém acorda um dia e decide sofrer com alegria. Mas é um caminho, e todo caminho começa com um passo. Vou te contar a história de um homem chamado Antônio. Ele ficou paraplégico após um acidente. Sua vida virou de cabeça para baixo. No início só havia revolta, tristeza, desespero. Até que um dia ouviu a frase de Padre Pio: "O sofrimento é o beijo de Jesus." Isso mexeu profundamente com ele. Aos poucos, começou a oferecer sua condição a Deus. Passou a dar palestras, a escrever, a consolar outros doentes. Sua vida, que parecia acabada, se transformou em fonte de esperança para milhares de pessoas. A dor não desapareceu, mas se transformou em missão. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é o segredo. A dor pode ser transformada em missão. Quero que você pense agora. Qual dor você pode transformar em oferta? Quem pode ser alcançado pela sua entrega? Quantas pessoas podem ser abençoadas se você parar de carregar sua cruz sozinho e começar a oferecê-la? Agora, feche os olhos por um instante. Respire fundo. Imagine sua dor mais profunda. Coloque-a diante da cruz de Cristo e diga: Jesus, eu aceito. Jesus, eu ofereço. Jesus, eu confio. Repita isso quantas vezes for preciso. Essa oração simples tem o poder de mudar sua vida. E agora chegamos ao ponto mais profundo desta mensagem. A dor não é a última palavra. Por maior que seja, por mais que pareça esmagar, a dor é apenas passagem. É estrada. É cruz que aponta para a ressurreição. Padre Pio dizia: depois da noite vem o amanhecer. Depois da cruz vem a vitória. E isso é promessa para mim e para você. Quantas vezes pensamos que não vamos suportar? Quantas vezes acreditamos que chegou o fim? Mas então, de algum modo misterioso, a graça de Deus nos sustentou. E quando olhamos para trás, percebemos, foi naquela dor que cresci, foi naquela perda que amadureci, foi naquela cruz que encontrei Deus. A dor é professora, ela ensina o que a alegria não ensina. A dor purifica, amadurece, abre os olhos, mas só quando a vivemos com fé. Sem fé, ela amarga. Com fé, ela transforma. Quero que você guarde isso no coração. Não existe dor inútil. Quando entregue a Deus, cada lágrima pode se tornar semente, cada ferida pode se tornar fonte de cura, cada cruz pode se tornar altar de bênçãos. Veja a vida de Padre Pio, quantas dores, quantos sofrimentos, quantas perseguições ele viveu. E ainda assim, quanta bênção sua vida se tornou. Milhões de pessoas foram curadas, convertidas, transformadas por sua intercessão. Não porque não sofreu, mas justamente porque soube transformar dor em oração. E é isso que Deus quer para você também, minha irmã, meu irmão. Eu não sei qual é a sua dor hoje. Talvez seja a dor da doença, talvez seja a dor da solidão, talvez seja a dor de um coração partido, talvez seja a dor de um futuro incerto, mas eu sei de uma coisa: se você colocar essa dor nas mãos de Deus, ela não será em vão. Ela se transformará em bênção. Agora eu quero rezar com você. Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti a minha dor. Eu aceito, eu ofereço, eu confio. Transforma minhas lágrimas em bênção. Transforma minha cruz em vitória. Transforma meu sofrimento em caminho de salvação, que minha vida, mesmo ferida, seja instrumento de graça para outros. Eu te entrego tudo, Senhor, porque sei que nada é perdido quando está em tuas mãos. Amém.
E se esta mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que sua dor pode ser transformada em bênção. Quantas pessoas hoje vivem sofrendo sem saber que existe um segredo espiritual escondido na cruz? E eu te peço, deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal Padre Pio Ensina e ative o sino de notificações. Assim, você não perde nenhuma mensagem que pode mudar a sua vida. E lembre-se, depois da cruz vem a ressurreição, depois da dor vem a bênção.